Eu tenho certeza que para você que está jogando o Axie Infinity ou para você que está cogitando iniciar dentro do jogo, a cotação do token SLP é um dos fatores mais importantes nessa decisão de continuar ou começar dentro do jogo. Nessa semana, dois co-criadores do projeto Axie Infinity vieram a público do meio do Twitter para explicar um pouco a respeito da SLP e o porquê que o token continua caindo e também comentaram se a gente pode ter ou não esperanças para esse token no futuro. Nesse vídeo trago um pouquinho mais a respeito de SLP e toda essa fala desses co-criadores durante essa semana. Tudo isso vem logo após a vinheta, então fica aí e vem comigo. Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno e como prometido nesse episódio vamos falar um pouco mais a respeito de SLP. Para você que está pensando aí, será que vale a pena começar dentro desse jogo? A SLP não para de cair, todo mundo sabe que dentro do jogo Axie Infinity a gente compra os Axies com Ethereum e as nossas recompensas aí diárias por realizar o PVP e também as missões de PVE são sempre pagas em SLP. E com o preço da SLP cada vez mais caindo, obviamente o seu retorno, do seu investimento inicial está cada vez mais distante, até porque cada vez você recebe menos dinheiro, porque a SLP cada vez vale menos dinheiro. Então basicamente vamos falar sobre isso hoje nesse vídeo. Se você ainda não conhece muito sobre o jogo Axie Infinity, não sabe como começar, nessa tela inicial que eu estou aqui é o site oficial desse jogo, mas dentro da nossa playlist Axie Infinity aqui do canal, você pode obter maiores informações sobre o jogo, como começar, criar sua carteira, baixar aí a MetaMask, baixar a Ronin e dar início aí o pontapé inicial dentro do Axie Infinity. Se você ainda não sabe como criar um time, quer algum tipo de dica ou quem sabe até mesmo uma mentoria sobre esse jogo, vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o contato do Ramiro, que foi realmente aí o meu mentor aí para melhorar o meu ranking dentro do jogo, me ajudou demais. Se você tiver interesse então em fazer aí uma mentoria com ele, vou deixar o WhatsApp dele aqui na descrição e aí você comenta lá a Liga Cripto e vai receber um bom desconto aí no momento de fechar a sua mentoria com o Ramiro. Vamos então ao que interessa. Chegamos aqui ao Twitter do Alexander aí, que é o COO do projeto Axie Infinity, como vocês podem ver ali, e também um dos cofundadores do Axie Infinity e da Sky Mavis aí, empresa dona do Axie Infinity e desenvolvedora do projeto. Basicamente, galera, ele veio a público aí esses dias para dar a opinião dele também e dar um esclarecimento para os jogadores, também para os investidores desse projeto que querem entender um pouco mais do que está se passando com a SLP, por que ela está caindo tanto e se realmente o jogo perdeu um pouco do seu hype, como eu mesmo trouxe aqui no canal por meio de um vídeo, se o hype do Axie Infinity havia acabado. Bom, eles explicam isso aqui durante esse tweet e falam um pouco sobre esse hype, que já adianto para vocês, a queda na quantidade de jogadores entrando dentro do jogo é de certa forma proposital e momentaneamente positiva para os desenvolvedores. Mas antes da gente iniciar essa thread aqui, eu ler junto com vocês e dar também a minha opinião, vou explicar para vocês o porquê que ele veio a público esclarecer algumas coisas. Basicamente a SLP está derretendo e com esse derretimento aí do principal token de recompensa do jogo, muitos jogadores dentro do jogo e pessoas também que estão pensando em investir no projeto começaram a reclamar e pedir atualizações dentro do jogo, possivelmente queimas de SLP e mais utilidades aí para esse token, além do breeding dentro do jogo, para que esse token possa ter então outras funcionalidades e possivelmente utilizado dentro do jogo e não somente vendido nas corretoras aí para receber então as recompensas de cada jogador durante o mês. Então realmente ele veio aqui esclarecer algumas dessas coisas e explicar aí por que essa atualização ainda não foi feita. Já adianto para vocês, galera, tendo aí uma referência, o PVU, Plant vs Undead, que é um outro jogo que eu também trago aqui no canal, fica aí de referência. É muito melhor você não realizar atualizações constantes e manter o jogo
jogo da forma que tá, o que vai trazer uma certa confiança para os jogadores, onde eles sabem que aquele jogo não vai mudar semanalmente, do que você realizar uma atualização a cada semana, beneficiar aí somente novos jogadores, esquecer as pessoas que estão no longo prazo do projeto. Então realmente foi exatamente o que o PVU, né, o Plant vs Undead fez. Estão realmente trazendo um modo de jogo para recompensar os novos jogadores, estão esquecendo basicamente dos jogadores que visaram o jogo a longo prazo, que investiram dinheiro no game. Então basicamente estão recompensando todo mundo igual, o que na minha opinião é uma coisa errada. Eu prefiro que você mexa no jogo e atualize o jogo de maneira inteligente e de maneira ali esporádica, do que toda semana ter uma atualização diferente, problema no servidor, cada hora você tenta implementar uma coisa e acaba não fazendo nada direito. Então a minha opinião no PVU já foi um jogo melhor do que é atualmente. Eu ainda estou no jogo, porém acredito que o Axie Infinity está à frente por esse tipo de comentário aqui, por esse tipo de esclarecimento, pelo fato deles não mexerem no jogo semanalmente e simplesmente deixarem rolar, para então quando forem mexerem aí com muita inteligência, maestria e de uma forma que o jogo fique redondinho e sustentável. Mas basicamente vamos então ao tweet dele aqui, que o primeiro diz o seguinte, eu já traduzi para vocês. Eu quero esclarecer algumas coisas sobre o SLP e o crescimento do jogo. Em primeiro lugar, nós nos preocupamos com o SLP, porque muita gente estava alegando que eles não se preocupam, vendo o token cair, não fazer nada. Algumas pessoas aí começaram a falar que eles não têm nenhum tipo de preocupação com o SLP e com as pessoas que estão dentro do jogo. Então eles disseram, o SLP está vinculado à criação de Axies e correlacionado ao preço do Axie. E por último, ele comentou também que sabem que muitos jogadores dependem, né, da SLP e precisam da SLP para colocar comida na mesa. A gente sabe que Axie Infinity realmente lá nas Filipinas é um game changer aí da economia das Filipinas, pelo menos de muita gente, muitas famílias, né, conseguindo aí uma melhoria na sua vida, uma melhoria na qualidade de vida por conta do jogo Axie Infinity, por conta das incontáveis scholarships lá em Filipinas. Então basicamente aí eles têm todo esse conhecimento, sabem dessa necessidade de muita gente, né, essa dependência de muita gente dentro do jogo, e principalmente ao token SLP, a variação de preço do token SLP. Então basicamente ele sabe de tudo isso. Chegando nessa segunda parte aqui, eles fazem aí uma correlação entre o AXS, né, que é o token Axie Infinity, e o SLP, né, que é o Smooth Love Potion, que é a moeda, como eu falei, que a gente recebe como recompensa. Eles sabem aí que o bridge do jogo não está equilibrado, né, no momento. Eles têm consciência que está um pouco desequilibrado e que eles pretendem então fazer ajustes aí no futuro, que hoje o bridge não está valendo muito a pena, por conta que você precisa de 200 SLPs em cada Axie, né, você vai bridar 2, você precisa de 200 aqui e 200 aqui, então 400 SLP se o bridge for zero. Se não for zero, essa quantia vai cada vez aumentando mais. E você precisa também de uma taxa fixa de 2 AXS, então AXS aí é $80, $70, a gente está falando de mais de $150 só de taxa aí para esse breeding dos Axies. Então somando ao SLP mais essas taxas, realmente aí já sai mais na casa de $200, o que é uma coisa aí que não é super balanceada e equilibrada. Eu acho que isso aí deveria ter um custo menor, possivelmente custo zero aí de AXS, gastando somente as SLPs dentro do jogo para bridar. Se a gente aumentasse a quantia de SLPs e diminuísse a necessidade por AXS, possivelmente teríamos aí uma recuperação da SLP, né? Se a gente vai começar a utilizar a SLP mais dentro do jogo, possivelmente muita gente deixaria de vender esses tokens para então reutilizar na criação de novos Axies. Então é uma coisa positiva, a gente está deixando de vender SLP, de mandar SLP para o mercado para queimar elas dentro do próprio jogo. Então vejo isso como uma coisa positiva. No futuro pode ser que eles adotem algum tipo de medida como essa, quem sabe tirar o custo de AXS ou diminuir a quantidade de AXS necessárias para realizar o breeding e possivelmente adicionar outras funcionalidades para SLP, para que a gente possa então gastar as SLPs dentro do próprio jogo. Outras coisas que se comentam também a respeito da AXS é possivelmente a gente receber a AXS dentro do jogo como forma aí de recompensas pelas missões diárias ao invés de SLP. Isso faria com que a SLP fosse recompensada somente no modo PVP e a AXS fosse recompensada então no modo PVE, onde a gente então no momento de breeding utiliza as duas, nada mais sensato e com sentido você receber as duas dentro do próprio jogo e não ter que sair ali do jogo para comprar a XS para poder então bridar dentro do game. Mas basicamente ele finaliza aqui, isso aqui é uma coisa que a gente tenta comunicar frequentemente, mas algumas pessoas acabam esquecendo e acabam pensando
pensando que essa versão atual do jogo Axie Infinity é a versão final do game. E obviamente, galera, como eu falei, esses jogos de NFTs, né, Axie Infinity, PVU e muitos outros também atualizam aí constantemente. O Axie Infinity com um pouco menos de constância, que eu vejo isso uma coisa positiva do que você atualizar aí toda semana, do que você trazer novidades toda semana. Eu acho que realmente você precisa de um tempo, né, para entender o jogo, precisa de um tempo para entender todas as funcionalidades, e aí sim, quando o jogo estiver rodando redondinho, você trazer novas funcionalidades. Acho que nesse quesito o time Axie Infinity está mandando muito bem, e acredito então, por meio desse parágrafo aqui, que realmente podemos esperar coisas positivas em relação a SLP e a AXS também dentro do game. Já foi dito, por exemplo, que a gente pode receber AXS dentro das lands, dentro das missões das lands do jogo, que serão atribuídas aí muito em breve. Então já é uma coisa que eu adianto para vocês, que a AXS poderá ser farmada dentro do jogo futuramente. E aqui na parte 3 ele diz o seguinte: no tweet anterior ele falou então que essa não era a versão final do jogo, que muitas versões e updates ainda virão, novas implementações, funcionalidades, atualizações e etc. E aqui eles disseram, ó, estamos apenas começando. Com o tempo, os Axies poderão ganhar mais tokens dentro do jogo, quando mais recursos, né, quantas mais features aí forem adicionadas dentro do jogo, como eu falei, por exemplo, a feature aí de landing, né, que são as terras dentro do jogo, que vai possibilitar minigames, farming e diversas outras coisas aí interessantes, como guildas e etc. Mas voltando a SLP, supondo que reduzimos então as taxas de AXS por breed perto de zero, então, como eu falei para vocês, e se eles então reduzissem a taxa de AXS para zero, o preço então da SLP, como eu falei para vocês, vai subir muito rápido, como ele também comenta aqui. Mas aí a pergunta que ele deixa pra gente, mas então, seria sustentável? No quarto tweet ele complementa, o jogo no estado atual pode lidar com outro pico de crescimento massivo, como eles tiveram em aproximadamente 1 mês e meio, 2 meses atrás, onde o Axie Infinity ultrapassou a casa de 1 milhão de jogadores diários ativos, atingiu diversos públicos diferentes, o token AXS foi pra lua, saiu aí de $10 para casa de quase $100, então realmente o jogo teve um spike, né? Teve um crescimento absurdo. Será que eles estão prontos para mais um crescimento como esse? Vou lembrar a vocês aqui o meu início do jogo do Axie Infinity, a minha primeira semana de jogo, pelo fato do Axie Infinity aí não estar com condições de servidor para suportar essa quantidade nova de jogadores, eu não consegui nem jogar na minha primeira semana. Você não conseguia logar dentro do jogo pela quantidade de pessoas que estavam tentando logar ao mesmo tempo. Eu não conseguia jogar o PvE, não conseguia jogar o PvP, não conseguia nem entrar dentro do jogo, então eu fiquei uma semana aí com prejuízo de não conseguir nem entrar no jogo. Será que se isso acontecesse novamente, será que os novos jogadores gostariam desse tipo de acontecimento? E aqui é uma reflexão que ele deixa pra gente. A resposta deles para isso é ainda não, estamos trabalhando duro para melhorar a nossa capacidade de outro pico de crescimento massivo. Então basicamente eles estão dizendo que não tem estrutura para ver a SLP subir novamente, porque naturalmente a SLP subindo, indo pra lua, obviamente a SLP é a recompensa do jogo, novos jogadores vão sair aí do bueiro querendo entrar dentro do Axie Infinity, como eu saí também quando o Axie Infinity estava lá em 25 centavos, eu peguei minha calculadora, fiz as minhas contas e falei, pô, 25 centavos por SLP? Se eu ganhar 150 por dia, é um negoção. Então, basicamente, é através do preço da SLP que eles conseguem atrair novos jogadores para dentro do game. Logicamente, com o preço da SLP lá embaixo, o hype do jogo, a quantidade de novos jogadores tende a diminuir. Mas eles já estão considerando isso conforme esse tweet, e como ele fala aqui justamente, eles não têm a estrutura necessária ainda, tanto da Ronin, tanto do jogo, tanto de servidor, para receber mais um crescimento exponencial como esse que nós vivemos aí muito recentemente. Então é por uma questão aí de estrutura, eles ainda não estão realizando mudanças e atualizações a respeito da SLP para que então o preço volte a subir. O que deixa aí uma certa esperança pra gente que possivelmente quando eles voltarem com esse interesse, né, de receber muitos novos jogadores, eles farão aí mudanças no jogo relacionadas à SLP, o que muito possivelmente fará com que a SLP mude de patamar de preço. E o quinto tweet diz o seguinte: se nós não tivermos então essa estrutura, a única coisa que teremos é uma alta nos preços da SLP, em seguida então com uma queda novamente.
porque novos jogadores entrariam, mas entrariam então na hora errada, porque a gente não vai ter a estrutura suficiente para alocar todos esses jogadores dentro do jogo e manter o servidor, manter tudo funcionando de forma perfeita como está no momento que eu estou falando com vocês. Sempre bom lembrar de que quando eu comecei, fiquei uma semana sem conseguir jogar, por exemplo, o jogo, o que acaba desanimando muita gente de começar, né, ou muita gente de continuar jogando o jogo Axie Infinity. Então, basicamente, jogadores novos descobririam Axie Infinity na hora errada e usaríamos então um dos nossos maiores gatilhos de crescimento antes de podermos capitalizá-lo. Pense a longo prazo. Então, basicamente, eles não podem utilizar esse gatilho de subir a SLP no momento errado se eles não vão ter a estrutura de capitalizar todos esses novos jogadores. E aqui eles deixam também essa matéria do white paper deles, onde fala sobre a população do Axie e também o longo prazo, a sustentabilidade do jogo a longo prazo. Vou deixar para vocês o link desse white paper, né, onde eles comentam sobre o longo prazo e a sustentabilidade do jogo, para que vocês possam entender um pouco mais de SLP, AXS, o que eles pensam para o longo prazo e quais são as ideias aqui dos criadores do jogo para o longo prazo, para que se torne cada vez mais um jogo mais sustentável. Agora a dúvida final que fica, certamente é a pergunta de muita gente: Bruno, vale a pena então começar a jogar Axie Infinity hoje? Crio a minha conta e visto então Ethereum para criar o meu time? Bom, nada do que eu falar aqui é um conselho financeiro, você precisa vestir as suas calças de gente grande, fazer a sua própria análise e então tomar sua própria decisão. Porém, eu posso dar a minha opinião aqui, que não vai se caracterizar como um conselho de investimento. Porém é o seguinte, galera, eu vejo o Axie Infinity hoje como um dos maiores jogos aí de NFTs, blockchain, play to earn. Acho que é um modelo de jogo que está só começando e atingindo cada vez mais pessoas. A gente tem hoje uma média de 1,5 milhão de jogadores ativos diários e acredito que essa quantidade de jogadores vai crescer cada vez mais, principalmente quando a SLP voltar a subir. Existe uma coisa positiva do fato da SLP estar com preço baixo. O valor dos Axies atuais estão muito baixos também, o que fazem com que a barreira de entrada dentro do jogo seja naturalmente menor do que ela normalmente é quando o preço da SLP está lá em cima. Afinal, se as recompensas são menores, o preço dos Axies precisam estar menores também. Então, no momento, é uma ótima oportunidade de você comprar um Axie bom com um preço mais barato do que ele normalmente é, visando, obviamente, o longo prazo. Afinal, no longo prazo, teremos aí implementações novas, como por exemplo a DEX, que será implementada dentro da Ronin. Teremos atualizações novas do jogo. Estamos finalizando a temporada 18 atual aí do game. Vamos começar aí o pós-temporada e possivelmente em breve a temporada número 19, que muito provavelmente terá novidades novas dentro do jogo. Teremos aí as landings sendo implementadas futuramente, que vão vir com minigames, farms, guildas e outras coisas a serem implementadas no futuro, inclusive, como eu comentei, farming de AXS e outras coisas muito interessantes. Então, cada vez mais é um jogo com novas atualizações, novas implementações e, na minha opinião, Axie Infinity, assim como os cofundadores disseram, o jogo está somente começando. Então, na minha opinião, ainda tem muito a crescer, ainda tem muita coisa a acontecer dentro do jogo. E se você pensa a longo prazo, se você gosta de games e se você acha que Axie Infinity é uma boa, é um jogo interessante, certamente é uma boa opção de investimento. Obviamente, isso aqui não é um conselho financeiro, você coloca suas calças de gente grande, faça a sua própria análise e entre no jogo aí por meio do seu conhecimento e da sua pesquisa. E eu vou me despedindo por aqui, esse foi mais um episódio do Lega Cripto. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e ative também o sininho de notificações, afinal tem vídeo novo todos os dias, sempre nos mesmos horários, eu tenho certeza que você não quer perder nada. No mais, eu encontro vocês no próximo episódio.